Olá, pessoal. Muitíssimo boa noite. Tudo bem com vocês? Como é que estamos nesse sábado? Sabe que é uma honra compartilhar conhecimento e conteúdo com vocês. Mas hoje e as aulas posteriores serão aulas diferentes, as quais eu quero trabalhar com vocês não apenas o aspecto da grafotécnica, mas também o aspecto do perito grafotécnico como pessoa. Sim, porque eu vejo, nesses 4 anos que eu estou na Jus Expert, nesses 20 anos que eu estou como professor universitário, nesses mais 10 anos que eu tenho como professor de perícia e perito, que o grande detalhe é exatamente algum ponto que falta ao aluno, à aluna, ao ser humano mesmo, para que ele tenha sucesso dentro da perícia ou dentro de qualquer profissão. E eu posso lhe assegurar, meu caro, talvez é um detalhe tão simples que possa fazer uma diferença gigantesca no trabalho de todos vocês. Então, meu caro, por isso que eu separei o tema da aula de hoje sendo esse aqui. Reflexões para o perito. Porque, a meu ver, a única forma de você descobrir talvez o ponto que está te atrapalhando é exatamente fazendo a reflexão. Reflexão, gente, é um trabalho que, infelizmente, ele não é exercido e não é ensinado nas escolas convencionais. E muito menos em muitos outros templos religiosos. Ou até mesmo em locais que deveriam fazer aquilo, que seria, obviamente, academia. Mas o que nós vemos hoje na escola? Como você sabe, além de advogado, eu também sou sociólogo, historiador e pedagogo. E eu fiz exatamente pedagogia para entender o sistema educacional do Brasil. E eu posso lhe afirmar uma coisa com muitos detalhes, com muita certeza e convicção. Que eu, olha, gente, eu levanto a bandeira dos professores da rede pública, rede privada, em todos os níveis de educação. Porque os professores são os que menos têm culpa em todo o sistema. São trabalhadores que merecem ser valorizados, merecem ser respeitados e merecem ter, no mínimo, um salário e condições dignas de trabalho. Mas, infelizmente, em muitos dos casos, não se encontra isso. Tá bom? Então, o professor é o menos culpado. O sistema educacional do Brasil, gente, ele está todo errado, porque não ensina o aluno a refletir. Uma ou outra escola que fala isso, esquece, é muitas vezes balela para poder vender o seu, obviamente, a sua escola. Então, eu quero passar para você. Nós temos que refletir e não apenas decorar. Hoje existe apenas o quê? Decoreba. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Nós decoramos uma matéria enorme para chegar na época do vestibular, para poder decorar aquela matéria para passar naquela prova do vestibular. Aí depois passamos pela faculdade para poder decorar toda aquela matéria, para muitas vezes passar numa prova da OAB ou numa residência médica, para que você tenha a condição de estudar. Mas cá para nós, te ensinaram na faculdade como realmente exercer a sua função na prática? Não, pelo menos as que eu fiz, nenhuma. Teoria, 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 uma outra coisa prática. Aqui na Jus Expert, gente, nós tomamos um cuidado muito grande com isso. Tanto eu, tio Rodrigo e tia Roberta. Tomamos um cuidado muito grande de dar a teoria, que é a base, claro, a sustentação, os princípios, mas principalmente, gente, a gente dá o que para vocês? A prática. E, obviamente, os primeiros passos, com não só o curso que nós temos da Hotmart, mas mais de 3.000 vídeos que tem só aqui no YouTube. São práticos, são exemplos práticos. Fomos ao fórum, mostramos, fizemos uma coleta, mostramos, pegamos um documento e demonstramos, e tantas outras aulas práticas que nós realizamos. E é por isso que a gente dá a mentoria para que você também parta dos primeiros passos. Muitos alunos ficam bloqueados, pessoal. Eu estou com medo. Será que eu vou fazer algo bom ou não? Será que eu vou prejudicar alguém? Isso prejudica muito a pessoa, que ela não sai do lugar, por ter esse medo, esse pavor, que muitas vezes é pavor mesmo. Então, o que eu peço encarecidamente a vocês, gente, não se bloqueiem. Você tem que entrar para a pista. Aí, muito aluno quer jogar a bucha para a escola, sabe? Do tipo, tem que ter mais causas práticas. Se não tiver mais causas práticas, eu não vou. Para esse aluno, gente, eu entendo. Porque eu já ouvi isso 1 milhão de vezes, em todos os cursos que eu já ministrei, não só de perícia, mas de direito e tantos outros. Você pode dar 1.000 situações práticas para a pessoa. Ela não está confiante. Então, ela quer passar para terceiros uma responsabilidade que é dela em exclusivo. Então, nessa aula de hoje, gente, eu quero trabalhar com muito carinho a todos vocês exatamente esses pontos, para destravar
situações como essa. Vamos nessa? Deixa eu começar com uma frase que eu gosto muito, né? Vocês sabem que eu gosto muito, eu curto muito de trabalhar com frases, com imagens, e isso realmente, gente, faz com que você assimile muito mais. E aí, pessoal, voltamos. Se cair novamente a imagem, gente, ou cair novamente aqui o sinal, só espera 30 segundos, um minutinho que ela volta, tá bom? Já pedimos para apurar, mas a princípio está tudo bem, o computador, a rede, a internet, energia elétrica, mas se cair, espera só um pouquinho que ela volta, tá bom? Deixa eu só pegar novamente aqui o slide, que quando acontece isso, é claro que cai, né? Bom, tá aqui a frase aqui. Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado. Roberto Chiniachik. Então, ou seja, pessoal, se você acredita em você e acredita nos seus sonhos e outras pessoas já conseguiram a mesma coisa, por que você não vai conseguir? Então você tem que acreditar na situação. Esse é o grande detalhe. E já agradecer a Deus pela oportunidade que nós estamos tendo aqui, tá bom? Essa aula você tem direito ao certificado, vocês sabem disso, né? Então, ou seja, todos os alunos que se inscreveram, tá bom? Até a data de hoje, às 9 horas da noite, receberão seu respectivo certificado até na segunda-feira, tá, pessoal? Então, até a próxima segunda-feira, confira o seu e-mail ou o seu spam. Recado importante sobre o certificado. Se porventura você não recebeu o certificado no seu e-mail, ou está no spam. 2, você não preencheu o seu e-mail correto, então presta atenção lá, .com.br e tal. Ou terceiro, você pode estar diretamente no site do Simpla, Meus Ingressos, e lá estarão os seus certificados. Mas eu peço, gente, encarecidamente, preencha o seu nome correto, que por incrível que pareça, gente, tem pessoas que erram o nome, sério. Preencha o seu CPF e o seu e-mail correto, por favor. Porque se você errar alguma coisa dessa, ou o certificado vai com o nome errado e não tem como a gente retificar, porque não é a gente que faz o certificado, é automático pelo Simpla. E se você pôs o seu e-mail errado, também, com certeza, você não vai receber o certificado. Então, gente, por gentileza, atenção ao preenchimento do nome, CPF e e-mail. Confere antes. E quando você faz a inscrição aqui nesta aula, se você não fez, dá tempo ainda, faz de novo então. Quando você faz a inscrição na aula, você recebe o e-mail de confirmação desta aula. Então, se você não receber esse e-mail, é que alguma coisa você fez de errado lá na sua primeira inscrição. Então, vai novamente no link e se inscreve de novo. Beleza? Opa, confirmou lá, inscrição realizada. Aí dá certinho, tá bom? Vamos lá? Perdão. Mais uma frase aqui de Platão. Não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. As pessoas não... Você não viu situações assim, pessoal? A pessoa foi quase à beira da morte. Ali ela descobriu que realmente o que era válido para a vida dela. É um clássico essa história, né, pessoal? Então, antes que aconteça uma situação dessa, reflita hoje o que é importante em sua vida. O que é importante na sua vida? Então, esse é o primeiro detalhe. O que realmente te faz levantar pela manhã? Isso é muito legal, tá bom? Então, ou seja, porque tudo isso pode ser um motivo de você trabalhar. E aí o motivo pode ser o mais variado possível, tá, pessoal? Então não tem problema quanto a isso. Mas o importante é que você tenha um motivo. Fechou? Vamos para a primeira reflexão aqui, eu e você. Quem é você? Quem é uma das perguntas mais difíceis que existem, né? Quem é você? Não, eu sou perito, eu sou isso. Não estou perguntando o que você faz. Eu estou perguntando quem é você. Bom, se você perguntar a mim, né? Inclusive eu terminei com esta frase na última aula de sábado passado.
Se você perguntar a mim, quem é você, Gleibe? Bom, quem é o Gleibe? Eu poderia falar, eu sou perito, professor, advogado, etc. Não, isso aí não sou eu. Isso é um personagem. Isso que aparece aqui para vocês, pessoal, é um personagem. Perfeito? Eu sou quem? Quem é o Gleibe na sua essência? É uma pessoa que é ligada a Deus, que faz parte de Deus, que eu só quero estar ao lado, pessoalmente, profissionalmente, com pessoas que estão ligadas a Deus e sem nenhum tipo de religião, perfeito, pessoal? Mas sabendo que é um eterno retorno de crescimento, conhecimento e evolução. E para isso, eu tenho que ser uma pessoa justa, fraterna e honesta. E ter caráter e honra. Esse é o Gleibe, o que eu procuro ser. Então, se alguém me perguntasse hoje quem é o Gleibe, a minha resposta seria exatamente essa. E se perguntasse a você quem você é, se você nunca refletiu com isso, está errado. Por quê? Porque você tem que saber quem é você. Está contigo há 20, 30, 40, 50, 60 anos e não sabe quem é você ainda? Talvez essa primeira reflexão já vai passar para você definitivamente onde estão os seus erros. Eu não estou sendo uma pessoa honesta em muitas situações. Eu não estou sendo uma pessoa correta em muitas situações. E o que é ser honesto e ser correto, pessoal? É não prejudicar terceiros. Se você já fez isso, é um grande passo. É um grande passo. Não, realmente, da empresa que eu trabalhava, eu já puxei o tapete de várias pessoas. Aqui na perícia, realmente eu jogo um valor lá embaixo para poder prejudicar o perito e pegar aquela causa. Realmente, numa situação de perícia, eu pego um dinheirinho por fora aí para fazer um laudo XYZ diferente. Então, eu te garanto que, talvez por tudo isso, em que você está prejudicando alguém de forma injusta, a tua vida não prospera. Então, pondera sobre isso. Quem é você? E definitivamente, você é uma pessoa justa? Você é uma pessoa honesta? Você tem caráter? Tem honra? O que promete, realmente você entrega? Isso é você. Entendeu? Então, faça essa indagação. Isso é muito importante. É por isso que muitas vezes no grupo, pessoal, vocês vêm falar comigo, você dá para fazer tal coisa? Eu falo, não, não dá, porque isso não foi prometido. É a mesma coisa se eu pedisse um Pix a mais para você do que foi prometido. Então, eu não posso descumprir o que foi combinado. O que é certo. Perfeito? Ah, professor, dá para mandar lá os materiais por e-mail? Não, prometido foi que os materiais estão na plataforma Hotmart. Eu até poderia mandar por e-mail, mas se eu abrir exceção para um, eu estou traindo todos os outros que tem que ir na plataforma buscar o material. Então, estou sendo uma pessoa injusta. Né? Você bonzinho, mas você injusto. Gente, aquela velha máxima filosófica. Ser bom é a coisa mais fácil do mundo, cara. Ser justo é a coisa mais difícil. E muitas vezes você é justo, e para ser justo, você tem que usar a palavra não. Você usa a palavra não? Ou para todo mundo é sim, com medo de desagradar terceiros? Nós temos que ter essa convicção, pessoal. Você tem que saber falar a palavra não. Não, isso não foi combinado. O que é combinado eu já te entreguei. Acabou. Isso dá credibilidade. Porque se você fica fazendo tudo que as pessoas pedem para você, você se passa por bobo. Então, até que ponto você é bom, bobo ou justo? É a primeira reflexão. Segundo, qual é o seu propósito como perito? O que você quer com a perícia, pessoal? É dinheiro? É uma nova casa? É um carro? É não trabalhar mais para os outros? Ser o seu patrão? Perdão, ser autônomo? O que você quer? Qual que é o propósito? Isso tem que estar escrito, gente, em algum lugar para que você veja todo santo dia. Eu também tenho os meus propósitos. E isso só cabe a mim. Isso é íntimo meu. Perfeito? Se é um carro, uma casa, uma aposentadoria, um pé de meia. Perfeito? É dinheiro. Cada um tem que ter o seu. Mas o importante é que seja algo que você tenha o quê, gente? Vontade de ter, ambição de tê-lo. E não cobiça. Porque ambição é diferente de cobiça. Cobiça é quando você quer algo que é de outro. Não, isso é cobiça, isso é ruim. Agora ambição, bom, fulano lá, exemplo, tá? Tem uma Ferrari. Eu quero uma Ferrari. Isso é ambição. Ele continue com a dele. Eu vou comprar a minha. Só quero ver mais ou menos o que ele fez para chegar, que eu quero chegar junto. Isso é ambição. Isso é bom. Isso é positivo. Agora, cobiça
tirar, tá certo, dos outros na mão grande mesmo, isso é ruim, isso é andar para trás. E aí, qual que é o seu propósito? Professor, mas nesta live não está tendo comentários aqui, possibilidade de comentar. Realmente eu deixei sem comentários, pessoal, porque isso é uma reflexão para você, beleza? Por isso que eu deixei para você só se concentrar aqui em mim, tá bom? Por isso que eu não deixei. Vamos lá. Alguns pontos agora para você. Primeiro ponto aqui, gente, dentro de algumas reflexões. Ética e imparcialidade. Como é que você... A primeira pergunta. Como é que você garante a neutralidade em cada análise de assinatura, evitando influência externa ou viés pessoais? Exemplo, eu já vi situações, pessoal, em que realmente a pessoa estava de má fé. Isso vai me influenciar. Eu vi que era uma pessoa do mal, mas isso vai me influenciar no meu laudo para saber se aquela assinatura era ou não é daquela pessoa? Se ela é do bem ou ela é do mal, pouco importa. Eu vou analisar a assinatura, se é dela ou não. Segundo, esse professor já não analisou a assinatura da Ana Hickman? Vocês viram já a reportagem no SBT e tal. Eu tenho minha opinião pessoal sobre tudo aquilo, mas eu não me deixei influenciar sobre a assinatura. Então, o que eu quero passar para você? No momento ali, gente, da coleta, não se deixe influenciar tanto pelo lado, vamos dizer assim, vitimista da pessoa, como pelo lado sem noção da pessoa. Como assim, professor? Simples. Você vai fazer uma perícia, uma coleta. E ali você vê que é uma senhorinha, é um senhor, que parece tua avó, que parece teu avô, tão bonzinho, mas são estelionatários. Então você não vai pela aparência e deixar aquilo te influenciar. E outra situação, a pessoa muitas vezes parece ser muito dura, muito seca. Nossa, que pessoa dura, seca, né? Direta, tal. Mas a assinatura não foi ela que fez. Então você não vai colocar que fez só porque você achou aquela pessoa folgada. Entendeu como que é? Tem que ser dentro da ética e da imparcialidade. Não deixa essa influência externa atacar você. Segundo, quais são os limites da atuação do perito? Por que eu coloquei essa frase, pessoal? Porque muitas vezes o perito, ele tem um poder na mão. E você sabe, pessoas com poder na mão, você conhece elas de forma verdadeira. Pessoa sem poder sempre é humilde, sim senhor, sim senhora, tal. A pessoa com poder, ela se acha a última bolacha do pacote. Por que eu coloquei isso? Muitas vezes eu já vi pessoas muito próximas a mim, que quando tiveram um dedinho de poder, se acharam o máximo, perderam tudo rapidamente. Como Deus é sábio, né, pessoal? Perderam tudo rapidamente. Aí voltou a ficar humilde. Aí sobe, desce, até quando subir, continuou humilde, a pessoa não subiu. Então, quando a gente é perito, gente, a gente tem que respeitar todos os envolvidos. Mesmo que ele seja um estelionatário. Você está vendo, você levantou o nome dele. Ele é um estelionatário, mas nem por isso eu vou pisar na cabeça dele. Eu respeito. Eu não vou ficar lambendo a pessoa também. Ô, meu queridinho estelionatário. Não. Mas eu vou fazer meu trabalho da mesma maneira. Tá claro isso? Então não deixa o seu poder, sabe, a empáfia, o nariz ficar pontudo aí para cima, tá bom? E como que você lida com as pressões de clientes e advogados? Porque muitas vezes, aqui na terceira, aqui é a terceira pergunta, né? Como lidar com as pressões de clientes e advogados? Clientes, no caso de assistente técnico, e advogados. Gente, é raro, mas se algum advogado te ligar, te pressionar alguma coisa, você fala, doutor, o nosso diálogo, a nossa conversa, ela tem que ser feita no processo. Ela tem que ser feita nos autos. Veja, não vem mandar mensagem, me pressionar. Nosso diálogo é no processo. É isso aí. Até como advogado, eu vou te falar agora. Muitas vezes o cliente chega para nós e fala assim, professor, eu quero mover um processo para não precisar mais conversar com tal pessoa. Porque a pessoa vai ter que conversar comigo só no processo. Só tendo isso, mesmo que eu perder o processo, não tem problema. Mas só pelo fato da pessoa não ficar me ligando, ou não ficar me mandando mensagem, ou não me procurar, já é o máximo. E o processo a gente vai peticionando ali, o máximo que eu vou ver numa audiência que eu nem falo muito, e nem ele também. Já vi isso muitas vezes. Então, dentro de uma perícia, meus caros amigos, qualquer diálogo tem que ser feito no processo. Então, não deixa se influenciar por isso, tá bom? Vamos lá? Ainda dentro de ética e imparcialidade.
Como você se comunica, como comunicar os resultados da perícia de forma clara, objetiva e imparcial, mesmo em casos complexos ou controversos. Gente, é o que eu falo sempre. Nunca deixe, nunca, jamais, você deve deixar o poder subir na tua cabeça e você entregar um laudo que só perito lendo que vai entender. O teu laudo tem que ser, né, tem que ser claro, tem que se fazer entendível para uma pessoa muito simples, para uma pessoa muito humilde, porque aí você atingiu a essência da perícia, que é mostrar a verdade seja quem for, não apenas a peritos, não apenas as partes e não apenas advogados, mas aquela senhorinha, aquele senhor muito simples. Ele leu o teu laudo e entendeu se é falsificado ou não. Aí você atingiu. Aí você foi digno na sua profissão. Agora, é claro, nós temos toda uma técnica. Ninguém vai escrever aqui no laudo, pessoal, palavras chulas, palavras que não seguem os protocolos da técnica. Isso é óbvio. Mas eu tenho que fazer de uma maneira que seja muito válido e útil a todos os envolvidos, que se faça entender. É a mesma coisa, quando a pessoa ela fala muito tecnicamente, sabia que é menos a pessoa que menos sabe. Eu já vi vários, né, supostos professores que nunca entraram numa sala de aula aqui na internet, e professoras e professores, tá? Que vem aqui e se intitulam como professor, mas nem título tem para isso, mas querem vender uma imagem de um profundo conhecedor. Na verdade, não conhecem nada, porque a pessoa que deixa a matéria mais simples é aquela que consegue entender mesmo a matéria e consegue uma comunicação clara com todos os envolvidos. E isso que você tem que ser, um professor que passe de forma simples e não simplória. Simples é diferente de simplória. Simples é que a pessoa que respeita a técnica e atende todos os requisitos. E simplória, fala de qualquer jeito. Não, isso não. Simplória é opinião. Nós somos especialistas, tá bom? E aqui é o segundo. Quais as implicações éticas da utilização de novas tecnologias na perícia grafotécnica? Aqui eu estou falando, claro, né, gente, da inteligência artificial. Você sabe, se você jogar no Chat GPT, no Gemini do Google, que até eu prefiro, você colocar ali um tema, né? O que é ataque, o que é remate, o que é grama, o que é inclinação axial, o que é perícia grafotécnica, irão sair, gente, vários temas. Mas você não vai copiar ipsis literis do que está ali e colocar no teu laudo. Não é legal isso daí. O teu laudo ele tem que ser o quê? Você. O seu laudo tem que ser exclusivamente você. Isso que é legal da história. Então, em outras palavras, meus caros amigos e amigas, é importante ressaltar, tá? Que quando você usa a internet, a tecnologia, a inteligência artificial, sempre procure ter um parâmetro por ela, talvez, que ela está lá para isso mesmo, mas dê o seu toque pessoal, revise, retire frase, inclua frase, assim vai, tá? Só para você ter uma ideia, muitos dos temas que eu estou usando hoje com vocês, eu peguei da inteligência artificial. Aí eu fui acrescentando com o que eu achava necessário e retirei algumas coisas e mantive outras. Tudo bem. Aí tá tudo certo, que você deu o seu toque humano na história, tá bom? Vamos lá? Mais uma frase. A vida, né, gente? A vida também é uma consequência de como encaramos as situações ao nosso redor. Exatamente isso, meus caros. E eu garanto uma coisa a vocês. Quantas vezes a gente já achou que ia morrer por alguma coisa, sabe? Ai, tal pessoa me deixou, eu vou morrer por aquilo. Sei lá, perdi tal emprego. Oh, meu Deus, eu perdi tal emprego, vou morrer por aquilo. Gente, desculpa, tá certo? Talvez isso, no momento, seja a coisa mais difícil do mundo. Mas depois você vê que era tão pequeno, porque você amadurece. Uma vez que você cria maturidade, que você amadurece, que você cresce, aí, poxa, legal. Aí, sabe aquele amigo, aquela amiga da faculdade ou do colégio? Nossa, nós éramos tão amigos e foi embora, a pessoa se mudou e foi embora, eu vou morrer. Desculpa, cara. Vão surgir outras pessoas que, para o seu momento, vão fazer toda a diferença. Nesse momento que vocês estão, qual que é, gente? É a perícia. É a perícia, né, de um modo geral. Então você tem que se envolver com pessoas que pensam igualmente. Então, quando eu vou num evento de perícia, um congresso, sendo ele online
ou presencial, o que todas as pessoas lá têm em comum? O gosto pela perícia. Então, nós já temos um ponto em comum com todos. Então, são com essas pessoas que eu tenho que me relacionar. Ou você quer se relacionar com pessoas que são apenas pessimistas? Deus me livre, guarde. Não é? Deus me livre. Bom, próximo tema. Eu fujo dessas pessoas. A gente não bloqueia pessoas chatas aqui no celular, gente? Bloqueia na tua vida também. Vamos lá. O papel do perito no sistema judicial brasileiro. Qual a importância da perícia grafotécnica na busca pela verdade e justiça? Nós somos uma peça-chave, pessoal, dentro da perícia. Nós somos uma peça imprescindível para o juiz. Uma peça, gente, que realmente vai fazer toda a diferença naquele laudo. Então, cabe a nós, com muito carinho, com muito detalhe, analisar aquele processo e entregar ao juiz de forma clara. Porque o reflexo do seu trabalho vai atingir o autor e o réu. E se você for injusto, é isso que eu falo para vocês, a justiça é a pauta desta aula de hoje e deve ser toda a nossa vida. Então, quando eu falo, gente, que o juiz ele vai contar com a gente para que a gente determine se aquela assinatura é verdadeira ou falsa, isso vai impactar a vida, talvez não apenas de uma pessoa, mas de uma família inteira. Então, vale a pena esse cuidado, tá? E como perito, ele pode contribuir para esclarecimento de fatos e a resolução de conflito, sendo um excelente profissional. Tudo que está na minha mão, eu vou fazer. Então, qual que é o protocolo? Uma vez que eu sou chamado para perito, eu vou lá dar o meu aceite, naquela petição de modelo que vocês têm lá no curso, vou dar a petição de aceite com os meus honorários, que eu acho que é devido a mim, com prazo de entrega, com a forma e procedimento que eu determino, porque eu sou perito. Eu sei o que é bom e o que é ruim para aquele caso. Não vem um terceiro falar para mim, não, essa situação é melhor fazer a coleta presencial. Não, pode ser virtual do mesmo jeito, que eu já tenho elementos suficientes para poder fazer isso. Não há problema nenhum nesse sentido. Então, o que eu falo para vocês, meus caros amigos e amigas, é imprescindível que você tome a rédea da coisa. Se alguém, não, eu acho melhor você fazer desse jeito. Não, se você fosse o perito, você faria do teu jeito, mas eu, como sou perito, eu vou fazer do meu. Você já sofreu alguma indagação assim, professor? Já. Como professor, como advogado, como perito, as pessoas querem dizer como que eu tenho que fazer. Não, eu sei, esse é o meu estilo. Se eu tiver errado, eu peço desculpas e sigo a linha daquela pessoa. Mas se eu tenho a minha convicção de que é daquele jeito, vai ser daquele jeito. A pessoa muitas vezes vai testando, né? Professor, faz isso. Ô, doutor, faz aquilo. Ô, perito, faz isso. E vai testando você. Só que você fala, não, não é assim. É desse jeito que eu te falei. É o meu protocolo, é da minha maneira, é da minha forma. Então, voltando aqui à pergunta, pessoal, como que você pode contribuir para o esclarecimento? Seguindo o teu coração, seguindo a tua mente. É o que eu falo para vocês, pessoal. Você tem que seguir a tua mente e o teu coração. Não é ninguém que vai ditar as regras. É que muitas vezes na vida, você não tem uma vida livre. Você, desde a sua criação, é o teu pai e tua mãe que dita as regras. Depois é outra pessoa que dita as regras para você. Depois é a sociedade. Depois é um patrão, sei lá. Não, você que tem que ser o condutor da locomotiva da tua vida. Aí mais uma reflexão para você. Hoje, você é o condutor da tua vida ou outras pessoas que decidem por você? Essa resposta é só você que pode dar. Entendeu? Ou seja, se você se influencia, que as pessoas hoje são extremamente influenciadas por rede social. Extremamente. Principalmente quando são atores, atrizes, cantores, cantoras, né? YouTubers da vida aí, não é? Quando recebe lá um ataque, meu Deus, parece que chora em prantos assim, parece que vai morrer. Quando eu recebo um ataque na internet, gente, isso não atinge absolutamente nada. Nada. Porque a pessoa não sabe da minha essência. Perfeito? Eu estou fazendo o meu trabalho, que eu acho que é correto, que eu acho que é devido e que eu acho que pode ajudar. Se atingir uma ou outra pessoa, paciência, porque talvez aquela pessoa não bate com os mesmos princípios do que eu tenho. Não estou dizendo que eu estou certo ou está errada. É que nós temos princípios totalmente diferentes. Da mesma maneira, tem pessoas que não têm relação pessoal. Não tem mesmo. Eu corto. Ou seja, talvez nem tenha me feito mal.
mas também o papo não bate, entendeu? Eu tenho algumas restrições. Perfeito, gente? Então eu prefiro não conversar, porque em algum momento vai ter atrito. Então, antes de ter atrito, eu já corto por aqui. Perfeito? Então, quem é o condutor da tua vida? Ainda, gente, ainda dentro do papel do perito no sistema judicial. De que forma o laudo pericial ele pode influenciar uma decisão judicial? Gente, é um peso muito grande, porque o juiz ele vai se basear diante de nós, exatamente, para saber se é verdadeira ou falsa aquela assinatura. E uma vez que, pessoal, sendo verdadeira ou falsa, o juiz vai decidir se aquele empréstimo tem que ser cancelado ou não, se tem que ser mantido ou não, para que advogado que vai pagar, sim ou não. Então, gente, é um impacto gigantesco que você tem dentro de um processo. Então, cabe a nós um trabalho muito rígido e muito bem feito. E como que o perito ele deve se portar em audiências, por exemplo? Gente, só para deixar claro aqui, antes que vocês fiquem no desespero, tem pessoas que ficam desesperadas pensando se vai ser chamado para uma audiência ou não. Então vamos lá. Primeiro, nesses mais de 13, 14 anos que eu tenho como perito, eu só fui chamado 2 vezes para uma audiência. 2. E olha que eu já trabalhei muito nisso aqui, tá? Uma, o juiz me dispensou, porque ali já teve o depoimento das partes e dispensou só com o laudo. E o segundo, eu lembro até hoje, era uma juíza muito jovem, parecia estagiária, sabe? Essa juizada que está chegando agora são muito jovens, né? Engraçado isso. E ela chegou e só perguntou assim, ó, expert, desse jeito. Expert, por que a assinatura o senhor colocou aqui que era falsa? Eu apenas expliquei conforme a última página do meu laudo. Excelência, falsa assinatura, por isso, 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 isso. Sem mais. No final, assinamos a ata. A ata ainda era assinada, na época não era digital. Só isso. Professor, e se for uma audiência fora, por exemplo, um outro estado, alguma coisa? Manda o login e a senha. Eu entro no dia. O juiz me pergunta, perito, essa assinatura é verdadeira ou falsa por quê? Você pega a última página do laudo e responde. Conforme a análise da grafoanalítica, da tabela, 87% da assinatura é falsa por tal motivo, excelência. Foi a conclusão desse perito. Só isso, só. Pode ser feito online? Sim. Falei, excelência, estou em outro estado, estou em outro município. Não posso comparecer, apresenta a petição. Então fique tranquilo, gente, que é uma exceção da exceção da exceção ser chamado perito, tá? Numa audiência. Muito raro mesmo. Mas a tua postura, como que é, gente? De convicção, de certeza, tá bom? Ou seja, é de falar exatamente para o juiz, para a juíza. Eu tenho a convicção, sim, excelência, que analisei a documentação e chegamos à conclusão que realmente a assinatura é da pessoa, não é da pessoa, e assim sucessivamente, tá bom? Pé no chão, tá? Mais uma frase. Nas dificuldades da vida, descobrimos a nossa verdadeira força interior. Eu deixo essa frase exatamente para refletir sobre a audiência. Porque se você morre de medo de audiência, ou morre de medo de juiz, ou morre de medo de fórum, alguma coisa, é exatamente na dificuldade que nós descobrimos uma força que até então nós nunca achávamos que tínhamos. Vou dar um exemplo. Quantas cenas a gente já vê na internet, vê na TV, agora na internet, a mãe está com uma criança num zoológico, por exemplo. E a criança, né, enfim, elas não param no colo, né, hiperativas. Eu era assim, meus filhos são assim. E eles pulam no nosso colo e vai lá pro jacaré. E obviamente o que você pensa? Que o jacaré vai morder o filho. Você vê, procura na internet. As mães pulam também. Né? O desespero é tão grande que elas pulam. E elas abrem a boca lá do crocodilo e tiram a criança. Perguntem para mim de onde ela tirou essa força. É de dentro. Então, ela imaginava que tinha essa força? É óbvio que não. Mas é exatamente da dificuldade que faz toda a diferença. Ah, eu ouvi um advogado grosso, o professor falou comigo. Sabe o que você tem que fazer com esse advogado, gente? Algum problema, doutor? Está passando bem, alguma coisa? Quer uma água, alguma coisa? Hã? Você não está muito bem hoje, não, né? Já dá uma quebrada no cara no meio. Já aconteceu, professor, de ter advogado folgado assim? Já, claro que já. Dou a mínima. Dou a mínima. Tá certo, gente? Da mesma maneira, qualquer outra pessoa, veja que a pessoa é folgada, eu dou a mínima, já bloqueio. Sério, senhor, você não vai querer conversar para tentar reparar algo? Não, meu filho. Eu não fui folgado. Por que eu tenho que reparar?
A pessoa que tem que se reparar. E não estou sendo falta de humildade, pessoal. Eu não vou ficar me submetendo a uma situação de humilhação. E o que você tem que fazer também. Então, se o advogado, saiu da audiência, olha, aquilo era um teatro, não sei o quê, ou não sei o quê. Doutor, mas vamos ter um pouco mais de ética nos próximos. O senhor atacou a minha pessoa. O senhor tem que atacar o laudo, meu filho. O senhor atacou a minha pessoa. Isso fere, inclusive, a sua ética profissional como advogado. Claro que a pessoa não é ética. Então, ela, obviamente, não é a profissão, ela também não é ética. Entende? Então, você não tem que dar, tá bom, eu entendo, é mesmo, né? É mesmo nada. Claro, o senhor não foi ético comigo. Eu fui ético desde o início, que eu nunca ataquei a sua pessoa. Da próxima vez, isso passa. Senão, eu vou oficiar a OAB. Acabou. Então, é isso, gente. É exatamente nesse momento de dificuldade que você tira uma força enorme para poder realmente atacar e bater nessas pessoas. Bater, claro, no bom sentido. Aqui nunca ninguém vai tirar, aumentar a voz, a gente fala firme, mas a gente nunca perde o centro. E quando você está com razão, você não pode perder o centro. Tá? A arte e a ciência da grafoscopia. Como equilibrar a subjetividade inerente à análise grafoscópica com a necessidade, né, gente, com a necessidade de rigor científico. Nós sabemos que a análise, gente, grafocinética, grafoanalítica, grafoscópica, análise de uma assinatura, enfim, ela é subjetiva. Por quê? Olha só que coisa é essa. Eu posso dar as duas assinaturas, a padrão e a questionada, para diversos peritos. E um achar que a assinatura é falsa, e o outro achar que a assinatura é verdadeira. E os dois estarem sem nenhum tipo de má-fé. É a convicção que eles têm daquilo. É a certeza que ele tem daquilo. Professor, e numa situação dessa, como que faz? Gente, vai ganhar, entre aspas, esse processo, ou vai sobrepor o teu laudo aquele que fundamentar melhor. E como que eu fundamento melhor um laudo? Quando você pega uma assinatura, gente, não é apenas o ataque, o remate, a inclinação, a pressão. Você pode analisar tudo que está na tabela lá do tio Rodrigo, sabe, os 22 pontos, em apenas uma letra. Vamos imaginar que nós temos 10 letras numa assinatura. O primeiro nome, né, o prenome e o nome, conhecido como sobrenome. Tá certo? Você pode fazer ataque, remate, inclinação, pressão, só da primeira letra. Você pode fazer a mesma coisa da segunda letra. Sério, professor? Então toda letra tem ataque e tem remate? Sim. Você vai trabalhar o sentido da escrita, você vai trabalhar exatamente tudo. Quanto mais detalhado você for, melhor. Eu já vi laudos maravilhosos que a pessoa apontava exclusivamente, pessoal, com riqueza de detalhes, os gramas, sabe, os pingos nos is? O ponto final na folha, na frase. Isso é fantástico, porque você sai da mesmice. Então, diante de uma situação, aquelas assinaturas que são muito próximas, que realmente confundem, você não tem que analisá-las como um todo. Começa a pegar parte por parte, comparando. Que tem assinatura, gente, por exemplo, que você vê que já é falsa só de olhar. Oh, meu Deus do céu, isso é uma nota de R$3, né? Falsa. Porém, tem umas que falam, opa, peraí, essa tem que analisar com mais cuidado. Mesmo a gente que tem experiência, que tem já o olhar treinado, aí você começa o quê? A recortar no Word, pegar letra por letra e comparando. Aí a conclusão fica muito melhor, tá? Então, gente, como é que você equilibra essa subjetividade? Porque se fosse subjetivo, qualquer máquina e software poderia fazer. Porque eu sempre falo para vocês que um software não é capaz de analisar toda uma assinatura. Ele é capaz de analisar o trivial, o básico, mas não toda a assinatura. Porque a assinatura envolve sentimento. A máquina consegue trabalhar os caráter objetivo. Subjetivo é só o ser humano, que depende do teu olhar, do teu sentimento e do dia que foi feito aquilo, tá? Então, professor, para eu ter a certeza de que a assinatura é realmente daquela pessoa ou não, como é que eu encaro esse caráter subjetivo com um caráter científico? Especificando em detalhes
e tendo uma maior quantidade de paradigmas. Tá? Vamos lá? Quais os desafios na identificação de falsificações cada vez mais sofisticadas? Isso, claro que você sabe que o estelionatário ele tem um dom para fazer um mal absurdo. E a gente sabe muito bem disso. Então eu quero chamar a tua atenção, meu caro amigo e amiga. É simples. Que você tem que ser cada vez mais minucioso. Quanto mais minucioso você for, mais difícil será realmente possível de pegar. Lembrando que, vou dar só um exemplo. Assinaturas iguais. Você está usando duas assinaturas idênticas. Uma é falsa, meu caro. Não, não é que uma é falsa. É que uma já existia, foi tirada uma cópia e foi colocado nesse documento. Logo, esse documento ele é o quê? Falso. Não existem duas assinaturas iguais. Repito, não existem duas assinaturas iguais. Quer ver um exemplo? Para o vídeo agora e faz 5 assinaturas sua. Tchum, 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 tchum. Pode ser pequenininha, mas uma saiu diferente da outra. E foi feita por você, com a mesma caneta, no mesmo papel, no mesmo momento, com diferença mínima ali de frações de segundo. Bingo. Como se manter atualizado em relação às novas técnicas, professor? E tecnologias no campo da grafoscopia? Fazendo curso, pessoal. É o que eu faço constantemente. Eu termino um curso, eu começo outro. Eu não paro. Enquanto eu estiver com consciência aqui na Terra, eu vou continuar fazendo curso. Sempre. Online, presencial. Eu gosto mais do online, né, pessoal? Eu me adaptei muito ao online. Muito. Faço no meu tempo, do jeito que eu quero. Não preciso ficar sentado numa sala de aula, tá bom? Não tenho saco para isso mais não, tá? Então, não sei você. Eu sou extremamente disciplinado para isso. Isso é legal. Qual a importância da pesquisa e da constante busca por aprimoramento profissional? Leitura, gente, aqui é muito importante, pessoal. Quanto mais você lê, mais você pesquisar fonte realmente fidedigna e não videozinhos de TikTok ou Instagram de muita gente da internet, eu vejo umas coisas de perícia, gente, de um pessoal aí que é só por Deus, cara. Eu olho, sabe, a pessoa quer chamar atenção assim, sabe? Dá até dó, né? Porque você vê que é uma pessoa vazia, né? Mas dá até dó. Então, cuidado com essas pessoas. Tem outras que falam assim: você não pode cair nessa, pessoal. Sabe, a verdade sobre a perícia grafotécnica e tal. Aí você vê a cara da pessoa que não se preocupa, nem. Você tem que reparar nos detalhes. Por exemplo, para essa aula, eu preparei essa aula um bom material para vocês. Eu deixei o estúdio todo prontinho para vocês. Trouxemos o melhor microfone, a melhor câmera, sabe? São detalhes, sabe? Cada livro aqui tem um porquê de estar aqui, a imagem aqui, entendeu? A florzinha aqui, tal, tal, tal. Tem tudo um porquê. É o capricho, sabe? É o respeito. Eu vejo muitas aí, pseudo-professores, cuidado com isso, tá, pessoal? Colocam um celular ou abrem um notebook, sabe? Fica um olhão instalado assim, e um fundo horrível, uma roupa horrível, um cabelo desajeitado. Se a pessoa é assim na vida dela, ela é também assim no trabalho. Então, para ela, tudo tá ruim. Tudo tá ruim. Então, uma coisa que eu te falo, não se deixe, mais uma reflexão, tá? Você se deixa influenciar por qual tipo de pessoa? Qual tipo de pessoa que você se deixa se influenciar? É claro que eu me deixo me influenciar por algumas pessoas. Claro. Aí você pega grandes nomes, por exemplo. O maior de todos, Jesus Cristo. Grandes autores, grandes escritores, grandes professores, grandes peritos. Por essas pessoas que eu me baseio, pessoal. Exatamente. E é exatamente nos detalhes que fazem toda a diferença. No fino trato, na educação, na cultura daquela pessoa. E na vontade que ela tem de passar o desejo e a vontade. Então não se deixe, pessoal, de pesquisar em fontes realmente muito boas, tá? Mais uma frase aqui, pessoal, de William James. Pessimismo leva à fraqueza. Otimismo leva ao poder. Exatamente vindo ao encontro do que eu estava falando. Tem pessoas, galera, que não sei se você já reparou. Há pouco tempo atrás eu peguei um Uber, sabe Uber? Transporte aqui de pessoas e tal. Eu entrei dentro de um carro, gente. Era um cidadão vestido todo de preto.
boa noite, tudo bem? Tava voltando. Boa noite. Entrei no carro, mas não deu 10 segundos, eu comecei a bocejar. E eu não tava com tanto sono assim. Você vê que era uma pessoa pesada. Gente, eu juro pra vocês, na metade do meu caminho eu falei, ô, amigão, eu esqueci de um detalhe, pode deixar eu nesse posto aqui e vamos encerrar a corrida. Aí de lá eu peguei um outro Uber com uma pessoa muito mais agradável. Porque eu não quero ficar ao lado de pessoas pessimistas. Porque o pessimista, ele te leva à fraqueza. E o otimismo, ele te leva ao poder. Então, cuidado, por exemplo, que eu tenho em qualquer grupo que eu esteja. Não só lá de vocês de Telegram. Mas qualquer grupo que eu esteja, eu presto muita atenção naquilo que eu vou escrever. Porque se aquilo vai influenciar a pessoa para baixo ou para cima. E eu vejo que muitas pessoas escrevem no grupo que jogam as pessoas para baixo. Ah, eu estou tão desanimado hoje. Eu estou tão triste hoje. Então, tem lugares próprios para você conversar sobre isso. Não é num grupo profissional, porque você está se queimando. Ninguém vai te chamar para trabalhar. Vai ter um ou outro. Ó, força aí, amigão, vamos lá, aguenta firme aí. Vai ter uns 2, 3 que vai escrever isso. Mas vai ter mais de 1000 olhando, falando, isso aí já deixa quieto. Você entende? Então, gente, se você está precisando de um apoio, de uma ajuda, procure órgãos especializados para isso. Mas não queime as suas últimas fichas que você tem num grupo que talvez seja o último que pode te ajudar. Então, por exemplo, se eu estou num grupo de professores, e eu posso estar, gente, com a maior bucha do mundo, eu não vou ficar chorando as pitangas nesse grupo de professores, ou nesse grupo de peritos. Porque eu sei que isso não vai fazer bem a mim. O que eu quero? Vitimização? Piedade? Mas uma reflexão aqui para a gente passar para o próximo. Até que ponto você se vitimiza? Ó, a vida, os céus, o governo, o tempo, a chuva que não para de cair, inundação. Entende? Então a gente tem que parar de transferir responsabilidade. E aí? Você transfere a responsabilidade ou você assume? Porque um verdadeiro líder da sua vida, ele assume o erro, repara aquilo e vai para cima. Esse é o verdadeiro líder da sua vida. Tá? Limitações e dificuldades da perícia. Claro, como qualquer outra profissão, tem sua limitação e tem sua dificuldade. Vamos trabalhar com isso? É olhar de frente mesmo para o problema. Vamos lá. Como lidar com a variabilidade natural da escrita e as dificuldades na comparação de grafismos? Bom, a variabilidade natural da escrita, gente, ela se dá de várias maneiras. Nós não comentamos lá com vocês no curso? Falamos lá direto para vocês? Tem ali as causas modificadoras da escrita. Não trabalhamos muito isso? Ou seja, a pessoa se acidenta, a pessoa envelhece. Todos nós envelhecemos. Muitos se acidentam. Muitas pessoas usam entorpecentes ou substâncias químicas, como, por exemplo, tanto lícitas quanto ilícitas. Por isso chama drogaria, né? Vem de droga, né? Drogaria. Droga relativamente lícita, né, gente? E tem aquelas pessoas que usam drogas ilícitas. E isso influencia na escrita. Como é que eu me deparo com isso, gente? Fazendo a coleta, pedindo eventuais exames. Você pode pedir, claro, não tem problema nenhum. Documentos. Então, como é que você vence essa incerteza de poder fazer isso, meus caros amigos? Você vence essa incerteza da seguinte forma: tendo mais documentos, mais paradigmas. Se precisar fazer mais uma, 2 ou 3 coletas, você faz. Você pode fazer uma coleta de manhã, talvez o remédio não faça tanto efeito da manhã, ou à noite, ou à tarde. Você pode falar, eu vou fazer metade da coleta agora pela manhã e nós marcamos para amanhã, ou para essa semana, na parte da tarde, se você nota se realmente a pessoa está sob efeito psicoativo ou psicotrópico. E isso você só adquire com a experiência. É só o tempo. Então, por isso que eu falo, gente, nós temos um curso aqui de grafologia e análise facial, que é um curso que eu adoro, porque você sabe ler, aprende a ler as pessoas. Então, faça esse curso, mesmo que você não atue na perícia. Mas faça esse curso, sabe por quê, pessoal? Porque você vai adquirir um conteúdo de vida muito grande, muito legal. Quais os fatores que podem influenciar a qualidade do material questionado e comprometer a análise?
Meus caros, a qualidade do material, normalmente o que é discutido conosco é se ele é digital ou não. Bom, nós sabemos que o processo judicial ele é digitalizado, ou seja, nós mandamos através de PDF. 99,9% dos processos, pessoal, de todos que eu já recebi e de todos os alunos que já nos mandaram, já dá para ter uma análise boa se a assinatura pertence àquela pessoa ou não, só o que tem no processo. Então, por que que a gente faz uma coleta de assinatura, pessoal? Claro, é para colher assinatura, para poder pegar ali outros paradigmas, mas é principalmente para a gente analisar a pessoa. É para isso que a gente faz a coleta. Triste é aquele que pensa que a gente só faz a coleta para pegar a assinatura. Nenhuma outra escola fala isso. Porque até então os cursos que eu tinha feito, e as escolas, né, que eu vi aqui acompanhando com a gente, não, só faz a coleta e colhe a assinatura. Não, eu quero conhecer a pessoa. É uma entrevista ali, pessoal. E ali talvez vai te dar tanta informação que talvez a assinatura não te daria. Tá? Vale muito a pena. Vou te dar só um exemplo. A pessoa tem uma assinatura rústica, ali, questionário. Rústica, você sabe o que é que você fez o curso. Se você não sabe, você vai ver isso. E quando você vê a pessoa na imagem, ali da coleta, ou presencial online, é uma pessoa extremamente vaidosa. Normalmente a pessoa vaidosa, gente, ela tem uma primeira letra muito grande da assinatura, né? Um A muito grande, um B muito grande, né? Você vê, sabe, você deve estar pesquisando talvez no TikTok ou através do Instagram, e aparece agora muita empresa que ensina a fazer assinaturas. Você já viu? Aquelas empresas? Ó, você faz um B assim. Não, o seu B tem que ser assado agora, não sei o quê, tá. Gente, todas aquelas assinaturas que eu vejo dessas pessoas, 100% são pessoas vaidosas que compram aquela assinatura. 100% que se identifica. Nossa, que G lindo, né? Enorme. Aí você vê uma assinatura rústica, pequena, com uma letra pequena, e uma pessoa extremamente vaidosa. E você sabe se a pessoa é vaidosa ou não, em 2 segundos olhando para ela, né, meu filho? Ou não? Você não aprendeu isso ainda? Então aprenda, tá? Pessoa extremamente vaidosa. A roupa, o brinco, a maquiagem, o cabelo, tá certo? Pulseira, relógio, não sei o quê. Exibicionista, 250 anéis em cada dedo. Não é? Não tem esse povo? Mas se você tiver presencial, aquele perfume, né, que fica 3 dias no lugar do perfume da pessoa, né? Então isso normalmente chama muita atenção. Então você compara com aquela escrita. Interessante, não? Tá? E como reconhecer, gente, os limites da perícia grafotécnica e evitar conclusões precipitadas? Não fazer de supetão. Fazer de análise extremamente detalhada, como eu já falei a vocês. Não é à primeira vista a coisa. Você só chega na sua opinião depois da análise. É claro que a gente faz um pré-julgamento antes, né, pessoal? Mas talvez você mude de ideia no meio do caminhar aqui. Não tem problema nenhum, tá? Que cuidados devem ser tomados na coleta, acondicionamento e manuseio de documentos para garantir a integridade do material. Meus caros, é claro que quando você faz uma coleta, a pessoa, né, ela recebe necessariamente, pessoal, faz a coleta e manda para você pelo correio. Como eu te disse, isso vai ser importante para você, essa coleta, esses documentos que você vai comparar. Mas é muito mais importante a análise de todo o contexto. Quando a gente lida com processo judicial, todo o material está online. Então, obviamente, o armazenamento é feito pelo próprio tribunal. Não há uma necessidade de você querer cuidar daquilo, que é o tribunal que cuida. Paulo Coelho, imagine uma nova história para a sua vida e acredite nela. É exatamente isso, pessoal. Você precisa criar uma nova história. E eu peguei exatamente o gancho do slide anterior, que tem muitas pessoas que ficam batendo horas e horas a fio sobre as assinaturas, o cuidado com as assinaturas, cuidado com o documento. Gente, mais de 99% dos casos, o documento original nunca chega na tua mão. É analisado no processo. Praticamente 100% daqueles contratos de empréstimo, o banco não oferece o original. Eu vejo pessoas perdendo um tempo enorme, gastando uma energia gigante, falando sobre esse documento que talvez nunca venha na tua mão. Então não perca tempo com essas pessoas, tá? Então, gente, imagine uma nova história para você. E principalmente, acredite nela.
e não perca tempo como outras pessoas perdem aqui na internet. Vá direto ao ponto. Avanços tecnológicos e seus impactos. A inteligência artificial e análise de assinaturas. Debater o uso de algoritmos e softwares na perícia grafotécnica, seus benefícios, desafios e o papel do perito na interpretação dos resultados. Muitas pessoas se apegam a isso, né? Que a inteligência artificial ela vai substituir o perito grafotécnico. Queridos, vocês sabem que eu faço uma pesquisa não apenas no Brasil, mas eu procuro e tenho contato com pessoas fora do país. E a gente sabe exatamente quais são os softwares, quais são as novas tendências que podem ser utilizáveis ou não. Meus queridos, eu te garanto uma coisa. Enquanto existir ser humano, nenhuma máquina vai conseguir chegar às conclusões que só o ser humano pode chegar. A máquina, ela lida com algoritmos. O que é algoritmos? São dados, informações. Ou seja, o Google, por exemplo, a inteligência artificial, como eu já falei hoje, ChatGPT, o Gemini, ele é jogado constantemente informação da internet. Quanto mais informação, melhor. Como qualquer banco de dados, desde o início dos anos 70, pessoal. Eu lembro que a primeira vez que eu vi computador foi em 1990. Sério. Na escola Getúlio Vargas, onde eu fiz eletrônica. E era um tubo gigantesco, não, visão, não era essas telas de plano, enfim, retinho, bonitinho e tal, né? Pelo contrário, né, gente? Era um tubo gigantesco, era uma tela verde, né? DOS, era os computadores 386, 486, né? Enfim, era uma coisa muito engraçada. E ali já tinha dados inseridos, mas a quantidade de dados era muito limitada. A gente usava um chamado disquete, que não era era um disco interno, né? Não era nem de vinil, era um disco meio flexível, num papelão, em que a gente colocava um drive. Não é esse pendrive que aguenta muito mais hoje. Você se lembra? 386, 486, os primeiros, DOS, Pascal, antigo, né? Só quem é da antiga lembra disso. Hoje a meninada já pegou toda essa tecnologia avançada. Mas eu te garanto uma coisa, gente. Com pouca informação como tínhamos nessa época, ou grandes informações como nós temos hoje, o ser humano ainda tem sentimento. Enquanto existir sentimento, a tecnologia nunca vai se sobrepor a esta análise, pessoal. Pode ter mais conteúdo, mas nunca vai chegar ao ponto de analisar sentimento, tá? Aí tem a biometria, identificação humana, novas tecnologias de reconhecimento facial e de voz, tá certo, gente? Isso é chamada perícia digital. Então, isso é bem interessante e uma forma de identificação também, tá? E, obviamente, a tendência que nós temos, gente, dentro do futuro da perícia grafotécnica é apenas uma, é continuarmos sendo seres humanos. Enquanto formos seres humanos, eu garanto a você que nós podemos realmente ter campo de trabalho muito grande. Eu separei para vocês aqui, pessoal, olha aqui, ó, esse ponto, eu vou passar aqui, ó, mas eu deixei esse ponto para trabalhar com você aqui, ó. Quer ver? Vocês vão gostar. Algumas análises aqui, ó. Presta atenção. O que a perícia espera de você? Hein? Ela espera que você seja uma pessoa que não desista, que seja uma pessoa persistente, que corra atrás daquilo que realmente quer e seja justo. O que você deseja da perícia? Uma segunda pergunta. Na verdade, pessoal, a pergunta tem que ser o contrário. O que você deseja da perícia é olhar para o outro lado, que você seja uma pessoa persistente, porque a perícia vai procurar você. A perícia só procura aqueles que querem ser procurados. Então não se esconda. Exemplo, futebol. Muitas vezes a pessoa não quer que a bola venha para ele, porque ele é ruim de bola. Então só ficando ali, de vez em quando, tocando ao máximo. Então ele sempre se aproxima do zagueiro. O bom atacante, ou bom jogador, faz o quê? Se afasta do zagueiro, pega a bola, dribla o zagueiro e faz o gol. Perfeito? Agora, o mal de bola, fica encostado no zagueiro. Ninguém vai tocar a bola para ele. E quando toca, o zagueiro pega e sai. Ó, eu estava marcado. Se vitimiza. É a mesma coisa aqui, meu cara. Se desmarque do zagueiro. Fuja das dificuldades. Não queira ir ao encontro dela. Ah, mas eu tenho medo. Essa é a primeira dificuldade. Vença.
Ah, mas eu não sei mexer no Word. Aprenda, tem um monte de tutorial na internet. Ah, mas eu nunca fui no fórum. Tem uma primeira vez. Entendeu? A perícia é seu plano A ou seu plano B? E aí? Reflita. Só vai ser seu plano A se você colocar a perícia como plano A. Assim como qualquer pessoa. A pessoa só vai ser o plano A se você definiu ela como seu plano A. Se você deixar plano B, C ou D, ela vai te tratar como B, C ou D. E é super natural. Por exemplo, eu trato as pessoas do jeito que elas me tratam, meu cara. Gente, fato. A pessoa é educada, eu sou educado. A pessoa é mal educada, simplesmente bloqueio, não vou ser mal educado. Simplesmente bloqueio, não quero mais conversa. Simples assim. A pessoa não bate com os meus princípios, acabou, tchau, terminou. Não rola mais. A mesma coisa que a gente é perícia. Se você trabalhar com afinco, com vontade, com necessidade, meu Deus, a coisa vai para frente. Agora, se você tratar como um bico, ela vai te tratar também como um bico. Você nasceu para perícia? Sim ou não? Se você é uma pessoa justa, você nasceu para perícia. Mas se você for uma pessoa justa e realmente querer fazer o bem para os outros, se você fizer isso e se comprometer e fazer o que tem que ser feito de forma honesta, sincera, garanto a vocês que você vai conseguir o resultado esperado. É isso aí. E a grande sacada, gente, eu acho que a grande reflexão que a gente tem que fazer é exatamente esta, pessoal. Esteja presente em cada momento da sua vida, antes que esses momentos se tornem apenas lembranças. Nós temos o passado, o presente e o futuro. O passado já foi. O futuro, não sei se eu vou ter. Mas o presente, por isso chama presente, porque é o que eu tenho hoje. Qual o momento mais importante da minha vida agora? É isso aqui que eu estou, 9 horas da noite, desse sábado. Talvez amanhã não tenha. E se não tiver, faz parte. E aí, você está fazendo o que tem que ser feito hoje? Então, não fique no passado. Porque se você ficar no passado, você é uma pessoa rancorosa. Se você fica no futuro, você é uma pessoa ansiosa. Ou seja, você nunca viveu, só sobreviveu. Ou porque você estava no passado, ou porque você estava no futuro e nunca vivenciou o presente. E a palavra que eu fecho essa aula de reflexão é de gratidão. Tudo, absolutamente tudo que eu tenha, como vida, como pessoas, como aspecto material, eu agradeço a Deus, ao universo, por ter me concedido isso, de estar aqui. Então a gratidão, gente, ela é a força motriz, juntamente com o amor, para que você possa vencer qualquer obstáculo. Você já agradeceu hoje pelo dia que você teve? Então agradeça. E com certeza portas se abrirão para você. Obrigado, pessoal. Uma belíssima noite para vocês. Amanhã, em muitas cidades do Brasil, terão o segundo turno das eleições, independentemente de partido A ou partido B, que seja feita a democracia, que sejam escolhidos aquele que o povo optou, não vá pela onda de ninguém e opte pelo melhor para a sua cidade. Que a sua cidade, sendo boa, o seu estado fica melhor, o país fica melhor, o mundo fica melhor, consequentemente, a nossa vida fica melhor. Forte abraço a todos, pessoal. Até a próxima.